Bom, vocês sabem que para acontecer treta em Hollywood é super tranquilo, super fácil. São diversas tretas entre famosos, processos, diversas coisas acontecem em Hollywood. Só que essa é uma das maiores tretas já vistas, inclusive nos últimos tempos. Acho que é a maior treta que teve em Hollywood. Eu falarei mais uma vez sobre o caso Justin Baldoni e Blake Lively, que é uma treta que parece que está chegando ao fim. Vamos falar um pouco do que está acontecendo, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Mais uma vez eu venho falar sobre esse caso aqui com vocês. Eu gosto muito de falar desses assuntos, o mundo do entretenimento, entre diversas outras coisas aqui. Então se você curte meu trabalho, peço que você deixe o seu like no começo. Meu nome é Dimas. E também se inscreva nesse canal. E se você puder também dar um hypar nesse vídeo, me ajuda demais nesse trabalho, beleza? Bom, a Blake Lively, de um lado nós temos a Blake Lively, que é uma moça já famosa, já fez diversos filmes, trabalhos, ela é casada com o ator Ryan Reynolds, os dois juntos têm um império realmente de influência, também muita grana, os dois são muito reconhecidos em Hollywood com toda certeza, a cara deles é muito conhecida em Hollywood. De outro lado nós temos o Justin Baldoni, que é um cara que ele é um produtor, ele é dono de uma produtora, também é muito poderoso, e ele estrelou pela primeira vez no filme Assim que Acaba, como diretor e como ator, junto com a Blake Lively, que é essa atriz famosaça, né? Já fez diversos filmes, já falei pra vocês aqui, fez série também, e os dois tiveram uma baita treta, pessoal, uma baita treta. Se você não sabe o que aconteceu, eu já falei em outro vídeo, falo mais uma vez, o que aconteceu foi que durante as gravações eles tiveram alguns atritos, algumas divergências, mas tudo ficou ali por debaixo dos panos até depois do lançamento do filme. Já percebiam-se ali que durante a divulgação do filme, os dois não estavam muito legais, assim, eles não chegavam muito perto um do outro, estavam meio que separados, cada um fazendo a sua própria divulgação. O clima já não estava tão legal e diversas situações, diversas teorias já corriam pela internet entre os dois, que é um filme inspirado num livro de muito sucesso. E já era um sucesso absoluto, e era um sonho do cara, do Justin Baldoni, fazer um filme com esse livro, porque ele é um cara que se compadecer muito com a causa das mulheres, especialmente pela violência doméstica, entre várias outras questões, inclusive também o filme ele bate muito nessa tecla. Não demorou muito para começar a aparecer o que realmente tinha acontecido e o que ainda estava por vir, que era uma tempestade, processo de lá, processo de cá. Eis que chegou aí um documentário no catálogo da Max, se você tem a Max, vale a pena assistir, que é sobre os dois, Lively e Baldoni, o nome do documentário, que conta um pouco mais profundamente todas as tretas que aconteceram e eu venho resumir um pouco para vocês. Logo depois do lançamento do filme já vieram alguns rumores de que a Blake tinha feito algumas questões, algumas coisas relacionadas ao filme que foram muito chatas, ela quis fazer o final dela, ela quis mandar demais na galera, ela quis optar por um figurino que não era de acordo com os padrões do livro, ela mesma não estava nem aí para os padrões do livro, para a caracterização da personagem. Eu nunca li o livro, não sei do que se trata, quer dizer, é praticamente a mesma história, mas eu nunca li, eu não sei como que é a caracterização dos personagens. Mas ela quis meter muito a mão dela numa parte que não pertencia a ela. Então nós temos ali por conta de algumas pessoas que falaram que ela é arrogante, ela também não tem muita fama boa de dar entrevistas, tem até no documentário mostra ali uma entrevistadora que teve uma situação muito constrangedora com a Blake e tudo mais. Já o Justin Baldoni é um cara um pouco conhecido, não tão conhecido assim quanto a Blake, mas que quem fala dele fala que ele é um cara legal, gente boa, que se compadece muito com a questão das mulheres, é um cara gentil e tudo mais, porém não é o que parece aqui, pelo menos na versão dela. Eis que tudo isso foi uma questão muito complicada em relacionados à influência que ela tinha. Parece que ela meio que deu uma intimada nele, junto com o Ryan Reynolds e a cantora Taylor Swift, para fazer as coisas do jeito que ela queria, e se não fosse assim, ela sairia do filme e o cara ia ter que contratar outra atriz, ia dar um mau rolo. Ele acabou meio que abaixando a cabeça para umas coisas que ela queria fazer, enfim. Essa foi uma questão. A questão 2 foi a questão das acusações que ele sofreu em relação a ela, a um certo tipo de abuso em relação às cenas que eram para serem feitas, coreografadas de uma forma, mas ele queria de uma outra forma. Em determinada situação, ele queria que ela ficasse quase completamente nua numa cena, forçou uma situação ali entre um beijo que não era para ser daquele jeito. E tem pessoal, é uma divisão de torcidas ou de pessoas que gostam do cara e que gostam da Blake, que cada pessoa acaba falando uma coisa. Há pessoas que falam que sim,
que o cara foi um pouco desagradável em alguns momentos, outras pessoas falam que não, que ele era um cara gente boa, agradável, simpático, mas aí tem as trocas de mensagens entre os dois, ele falando algumas coisas, parece que ele entrou enquanto ela estava amamentando, ficou uma situação muito constrangedora, ela acabou ali jogando tudo isso no ventilador depois de um certo tempo. Eis que vieram os processos. Dali então tudo ficou ainda muito, mas muito pior, porque ganhou realmente as mídias, as manchetes, e é claro que quando se fere a imagem perante Hollywood, você não precisa nem ser culpado para pagar o negócio, entendeu? Para pagar o preço é alto, que não é só o processo, o preço do processo, é o preço da imagem. Quem trabalha com imagem, se você tem a imagem ofuscada, mesmo que você seja inocente, você já fica manchado por uma acusação. Né? Vemos o Johnny Depp, que aconteceu com a carreira dele, mesmo ele sendo inocentado. Tudo bem que correram atrás dele, mas agora ele parece que ele está dando uma guinada novamente na carreira. Então isso fere muito a imagem de um artista, a imagem de um cantor, de um ator. E claro, o Justin Baldoni ele entrou com um processo contra a Blake justamente pela imagem a imagem dele estava sendo ferida. E ele estava começando como ator. Imagine quem vai querer fazer negócio com um cara em Hollywood agora, sendo acusado pelo que ele foi acusado. Só que em contrapartida tem as pessoas que defendem ele também. Que falam que não. Ela que foi chata, ela que foi mandona, ela que fez diversas coisas durante as gravações que não era para ter feitas, e ela acabou fazendo essas acusações de uma forma infundada para prejudicar propositalmente a imagem do cara. Então esses processos acabaram seguindo, processos de milhares de páginas, processos complicados mesmo, são situações dos dois lados muito delicadas, já que cada um está falando uma coisa, e afinal de contas o filme acabou até indo bem. As pessoas ficaram fator curiosidade. Vamos lá ver, eu mesmo quando eu fiz a primeira resenha desse filme lá no meu outro canal, que eu tenho um canal de resenha de filmes, eu não senti uma conexão legal entre os atores. E eu nem sabia dessas tretas. Eu não senti. Foi uma coisa que eu falei, tá registrado no meu vídeo. Eu não senti uma sinergia legal entre os atores. E realmente, depois você vê o backstage, nesse documentário mostra, tava meio complicado a sintonia entre os dois, a complexidade entre as cenas. São cenas que envolvem uma certa intimidade. Beijo já é uma intimidade. E eles não estavam confortáveis. Então isso já demonstrava que algo estava acontecendo. Por conta dele? Por conta dela? Não sei, e nem o próprio documentário da Max bate o martelo, porque ninguém foi devidamente condenado. O que aconteceu é que ele não ganhou o processo que ele estava movendo contra ela de 400 milhões de dólares. Ele não ganhou. Então, acabou que a Blake saiu vitoriosa disso. Agora, como será daqui para frente a imagem dele? E a questão dos abusos, as outras questões que ela estava falando, como é que fica tudo isso? Agora eu quero que você comente a sua opinião aqui. De que lado você está, da Blake ou do Justin? Você acha que foi realmente picuinha da moça? Você acha que realmente o cara deixou de ser cavaleiro e partiu para a ignorância? Fez coisas que não deveria? Eu fico muito dividido em tudo isso, até mesmo porque nós temos vestígios das duas coisas. Mas a parte dele ainda fica um pouco no subjetivo. Eu, pelo menos na minha opinião, não estou querendo defender o cara falando que não, é mentira dela. Mas parece que ainda fica um pouco no subjetivo. Não tem provas tão concretas assim, mesmo entre as pessoas que trabalhavam nos backstages do filme. Agora eu quero que você comente. Diga a sua opinião, se você sabe algo que eu não falei aqui, comentem também. E se você tiver a oportunidade para assistir esse documentário na Max, ele é bem completo, recheado de detalhes, para você, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um grande abraço, até o próximo e é nóis!